Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Incol. E vamos lá, mais um episódio sobre tecnologia e hoje é dia da gente falar sobre algo muito importante, liderar. Mas antes de mais nada, e aí, Aline, tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo bem, Ju? Hoje o nosso convidado é conhecido de vocês, mas vem para falar de um tema novo. Antes de eu dar spoiler, só vou dizer que ele é um head de tecnologia, um cara muito focado em arquitetura de soluções, mas tem recado? Tem recado. Então, antes de mais nada, parem tudo que estão fazendo agora e já clica aqui para seguir a gente. Nossas redes sociais vão aparecer aqui embaixo. E não deixa de seguir o Incol e acompanhar. Já que você já está nesse vídeo, você pode ver muitos outros que tem aqui. Não é, Aline? Inclusive, o primeiro episódio dele. Exato. Então, bora lá? Vamos falar um pouquinho sobre o tema? O nosso tema de hoje é liderança técnica. E a gente sabe que liderança técnica não é só sobre decisões de código. Ela é a ponte entre pessoas, tecnologia e negócio. É muito importante, não é, Aline? E hoje a gente vai abordar um pouquinho das skills importantes para isso e mostrar para vocês os desafios de atuar nesse papel. Ele é um cara com uma puta bagagem nessa área e vai mostrar para vocês como é que foi o caminho até chegar lá. Bora chamar Vamos ele? chamar ele? Seja bem-vindo, Denis Petri. Olá, meninas, tudo bem? Tudo bem, Tudo Denis? É um prazer tê-lo agora no nosso cenário. Agora de verdade, né? Agora de verdade. Exato, um episódio completinho. Enfim, nós estamos muito honradas de ter você aqui, Denis. Muito Imagina, obrigada. eu que agradeço o convite. Esse monte de bagagem aí, você tá me chamando de velho, mas eu vou deixar quieto, beleza. Foi com carinho, foi falando de repertório, poxa. Não, mas tô ficando velho já, na TI também tô ficando velho, então bora lá que tem muita coisa pra falar. Todos estamos, né? Eu falo, nossa, gente, eu olho assim, eu falo, já passou tanto tempo, nem parece tanto tempo. Toda vez que eu tenho que me apresentar, eu chego nessa conclusão. E aí você podia começar se apresentando pro pessoal. Bom, vamos lá. Inclusive falando tempo de experiência. Bora lá. Bom, eu já tenho uns 32, 33 anos aí em desenvolvimento de software na área de TI, no geral. Eu comecei em 92, mais ou menos, então tem um tempinho. Já passei por desenvolvimento, já passei por arquitetura, já gerenciei, já trabalhei com infra, já trabalhei com tudo que vocês pensarem, principalmente porque eu peguei muita mudança. Na década passada, ou no século passado, vamos dizer assim, era muito diferente. Quando eu comecei, a gente tinha que fazer tudo, aí depois se especializou, agora a galera tá nessa volta aí de fazer tudo de novo. Só que na minha concepção não funciona, a gente pode discutir isso depois. Interessante. Mas eu já passei por muita coisa. Então, assim, tenho bastante experiência principalmente com desenvolvimento de software, tá? Falando de área de TI, eu venho de... Todo meu skill é em desenvolvimento de software. Sejam para software para prateleira ou software interno, mas sempre com desenvolvimento. Legal, legal. E falando um pouquinho do nosso tema, vamos começar ali. Eu queria primeiro que você falasse para o pessoal, né? O que é exatamente uma liderança técnica, né? Qual é o papel, qual é a figura que ela comporta este papel, né? Bom, primeiro ponto para falar de liderança técnica é analisar o contexto, tá? Porque a liderança técnica em si, ela pode ter vários contextos diferentes. A gente pode ter várias visões diferentes do mesmo ponto, tá? Se a gente está falando de uma startup, uma liderança técnica vai fazer uma coisa. Se eu estou falando de uma empresa média, outra coisa. Se eu estou falando de uma empresa grande, outra coisa. Então, primeiro ponto é, o que é liderança técnica, em que contexto? Eu vou dar alguns exemplos, vou passar pelo menos por startup, empresa grande, para a gente ter uma noção. Mas a liderança técnica, ela vem... Primeiro que assim, é um cargo. O tech lead é um líder técnico? Não é um líder técnico? Então, é um cargo. Liderança técnica, eu já vou... Pronto. Não deveria ser. Tá? Porque assim, quando a gente fala, eu tenho um tech lead dentro da minha squad. Legal, o que esse tech lead faz? Qual é a função dele? É liderar tecnicamente? Então ele é um especialista? Aí a gente já mudou. É liderar só tecnologia? Ou é liderar pessoas? Aí a gente já mudou. Se ele lidera pessoas, eu tenho um gerente de desenvolvimento? Se eu tenho um gerente de desenvolvimento, porque a função do gerente de desenvolvimento é liderar pessoas. Por que eu preciso de um tech lead liderando pessoas também?
Então, esse é o primeiro enfoque, sabe? É muito complexo, como na área de TI no geral. Eu tô falando de tech lead, mas se a gente falar de qualquer outro cargo, vai acontecer isso também. Dependendo da empresa e dependendo da situação, esse papel muda. Mas um tech lead, basicamente, o que ele precisa saber? Além de conhecer muito tecnologia, aí pode ser... Aí a gente começa. Numa empresa grande, por exemplo, ele vai conhecer muito tecnologia do que ele trabalha. Numa empresa, numa startup, ele vai conhecer mais abrangente. Por quê? Porque ele não está liderando só uma squad. Provavelmente ele é o tech lead da empresa inteira. Então, numa startup você tem mais mobilidade, então você precisa ter pessoas que saibam mais, sejam mais generalistas, menos especialistas. Numa empresa grande você tem um movimento contrário. Geralmente você tem mais especialistas e menos generalistas. Concordo com tudo isso? Depende. Tá? Eu acho que para um tech lead ser generalista já começa a ser bom. Eu já não concordo com generalismo quando você está começando na carreira. Eu comecei ali um júnior, um player, um sênior, sou full stack. Cara, full stack para mim é pato. Não nada direito, não voa direito, faz nada direito. Tá? Acha que faz tudo e não está fazendo nada no final das contas. Por quê? Hoje em dia nós temos uma gama muito grande de tecnologia. São muitos frameworks saindo. Quando a gente fala de desenvolvimento back-end, eu tenho muita coisa ali para aprender. Quando eu falo de desenvolvimento front-end, eu tenho mais coisa ainda. Se eu falo de UX, eu tenho mais coisa. Se eu falo de segurança, eu tenho um outro mundo. Então, são muitas coisas para você ser um especialista em tudo. Para falar que eu sou um full stack. Quando você chega a sênior, aí eu já acho que você tem um ponto principal que você é especialista e você consegue se tornar generalista. Então, eu acredito em full stack de pessoas sêniores, tá? Antes disso... Júnior e pleno nem deveria estar pensando assim. Na minha visão, e se eu for dar um conselho, eu acho que assim, foca numa coisa. Eu quero ser back-end, .NET, C#. Beleza, foca nisso. Quero ser back-end, Node. Foca nisso. Quero ser front-end, Angular, Inject, whatever. Escolhe um caminho, foca. Aprende. Porque tem muita coisa para aprender. E um mal que eu vejo hoje é que as pessoas estão ficando muito rasas nos conhecimentos. E isso atrapalha. Por quê? Eu entrego. Legal. E daqui a 6 meses? E daqui a 1 ano? Isso vai estar de pé ainda? Não sei. Então... E aí entra o papel do tech lead também. Vamos voltar para a pauta. O tech lead, na minha visão, quando a gente está falando de uma empresa pequena, é um cara que vai orientar os desenvolvedores tecnicamente, mas não só tecnicamente. Ele também vai fazer um papel ali um pouco de gestão. Então ele vai estar mais próximo do time, ele vai ter que fazer um one-on-one ali com o cara para entender quais são os anseios, o que ele quer fazer, para onde ele quer ir. Ele tem que dar feedback, e aí ele tem que aprender a dar feedback, principalmente a galera de TI, que é tudo chucro, e eu me incluo nisso. Sabe, você fala muito bem com o computador, mas não fala bem com pessoas. E isso é difícil de desenvolver, eu passei por isso. E ainda sofro, tá? Meu time ainda reclama de vez em quando. Às vezes eu dou alguma porrada que é meio desnecessária. Então, é mais difícil. Então, tem algumas skills que você precisa desenvolver para ser um tech lead. Eu sou um tech lead em empresa grande. Muda de figura, porque aí você vai se concentrar. Provavelmente você vai ter um gerente de desenvolvimento, você vai ter uma pessoa olhando para a gestão. E aí o teu papel como tech lead volta mais para a tecnologia. E aí eu diria um ponto. Numa empresa grande, o teu papel é muito mais voltado para a tua tecnologia. Por isso que eu falei da especialização. Por quê? Eu vou ter um arquiteto que vai estar me ajudando. Então, eu não preciso me preocupar com a arquitetura. Eu vou ter um cara de UX que vai estar ali fazendo a parte dele. Eu vou ter, de repente, um tech lead de front-end, do time de front-end, que vai estar fazendo aquilo. Então, eu vou ser um tech lead de back-end, por exemplo. Então, eu vou estar muito mais especialista do que generalista. Numa startup, não, ao contrário. Eu não vou ter tudo. Talvez eu nem tenha esses papéis. Talvez seja só eu tomando decisão de tudo e um CTO ali me ajudando a fazer a interface com o negócio. Denis, o que eu vejo muito comum é que, às vezes, quem acaba assumindo esse papel de liderança técnica é o cara mais sênior do time, né? Sim. E, às vezes, ele é já o próprio arquiteto. Sim. E como é que ele vai mesclar todas essas atividades? E quando a gente falou, né, no cenário da startup, que às vezes eu vou ter que ainda assumir a gestão de pessoas, né, para desenvolver a carreira desses profissionais, como lidar com tudo isso? Boa pergunta. Na verdade, prioridades. Você vai precisar entender... aí você precisa entender a tua empresa, você precisa entender o momento que ela está, como o pessoal trabalha, como é o ritmo da empresa, para você saber o que você vai priorizar. E vai ter que balançar 50 pratinhos sem deixar cair.
Vocês me apresentaram como Head de Tecnologia, que é o meu cargo, teoricamente. Só que eu sou Head de Tecnologia, eu cuido do time de Cloud, eu cuido do time de Infra, eu cuido do time de Segurança da Informação. Então, eu tô olhando para todo mundo. Nesse contexto de olhar para todo mundo, qual prato não vai cair? O que a empresa... Aí vem, o que a empresa precisa? Quais são os objetivos de negócio da empresa? Para onde ela quer ir? E em cima disso, você vai equilibrando. O Tech Lead, se ele está numa empresa pequena, é a mesma coisa. Eu vou ter que atuar mais como arquiteto, eu vou ter que atuar mais como técnico mesmo ali, eu vou ter que atuar mais como gestão de pessoas, que às vezes é muito necessário, porque você tem... Lidar com pessoas é extremamente complexo. É a parte mais complexa, eu diria, de todo o trabalho. Eu não diria que desenvolver é complexo, eu diria que lidar com pessoas é complexo. Desenvolver é a parte mais fácil para essa turma. Se por mais difícil que seja, eu tenho um desenvolvimento, eu tenho que fazer um software XYZ que é complexo. Ok, ele é complexo, mas é entendível e você vai quebrar isso em requisitos e você vai sair do outro lado. Pessoas, você não quebra em requisito. E pessoas, um dia tá bem, outro dia tá mal, um dia tá motivado, outro dia não tá, um dia tá feliz com o chefe, outro dia quer mandar a empresa pra merda, então... Como que você lidar com isso? Como motivar essas pessoas? Esses são pontos que um Tech Lead tem que olhar. Só que aí cai de novo naquele ponto. Qual estrutura que você tem na sua empresa? E vamos dar um passo atrás. Você tem liderança técnica por cargo, que é o que a gente está falando aqui, que é uma coisa imposta, vamos dizer assim. Mas eu tenho também a liderança que emerge do time. Então eu não declarei ninguém Tech Lead. Mas eu tenho um cara que manja muito tecnicamente. Então, o time vai se espelhar nele. O que ele falar é o que o time vai seguir. Então, ele se torna um líder. Qual a diferença desses dois pontos? Aí tem ônus e bônus. Eu, como um bom arquiteto, te falo que tudo tem trade-off. Então, tudo tem ônus e bônus na história. Quando eu sou um arquiteto por influência... eu não tenho o peso e a responsabilidade de realmente estar liderando. Eu lidero porque aquilo é inato a mim e eu estou liderando as pessoas, mas eu não tenho o cargo. Então, eu tenho o bônus do pessoal olhar para mim, etc. E eu tenho um ônus, assim, eu sou o espelho. Mas eu não tenho cobrança. Se eu sou um líder que fui colocado, eu fui contratado como tech lead, como gerente, como qualquer outra coisa, muda de figura. Eu tenho o poder, mas eu não tenho as pessoas. Então eu preciso conquistá-las, eu preciso sentar com elas e mostrar que eu sou realmente um líder. E é muito difícil. E eu vou te falar por mim, tá? Eu gosto de falar que existem pessoas que são líderes natas. Sim. E existem pessoas que se tornam líderes. E eu acredito muito que você consegue se tornar um líder, tá? Mas assim, eu me encaixo, sem falsa modéstia, eu me encaixo como um líder nato, tá? Eu já tô acostumado aonde eu estou, eu costumo olhar o ambiente e falar, cara, tem um líder? Tem. Beleza, vamos seguir. O cara é bom, a gente segue. O cara é ruim, a gente derruba. É simples assim. Tá? Eu sou muito assim. Prático. Sou muito prático. Então, mas é assim que acaba funcionando nas empresas também. Sim. Acabei de contratar um gerente. Coloquei ele naquela posição. Se eu tenho um cara que tem um poder de liderança maior do que aquele gerente, tá errado. Se o cara quiser, ele passa por cima. E aí a empresa vai virar uma zona. Vai começar a ter uma disputa ali, as coisas... A empresa vai pagar o pato no final. Porque assim, no final das contas, quem paga o pato é a empresa. Porque vai ter desavença, vou começar a atrasar projeto, vou começar a não ter qualidade. Porque o cara não tá liderando e eu não sou líder, então não me sinto mais na obrigação de fazer o que eu tô fazendo. Então deixa rolar. Se cai na rádio peão aí... E a liderança pela influência, ela tem um poder muito maior do que a liderança declarada. Sim. Né? Sim e não. Tá. Sim, Vamos não. entrar nessa seara. Por que não? Se eu sou um líder e eu falar, cara, vocês vão usar... Eu vou dar um exemplo mais técnico aqui para ficar um pouquinho mais claro. Cara, vocês vão usar arquitetura orientada a evento. Por quê? Porque eu quero. Eu sou o líder, eu sou o chefe, eu tô naquele cargo. Eu tô mandando. Você é o líder declarado. Declarado. Ok, tá. Então, eu tô mandando. Eu não preciso te dar explicação. Eu vou ganhar a confiança das pessoas? Não, mas eu estou declarando o que eu quero e como vai ser feito. Já não gosto de você, eu já não te sigo. Você já tá vendo daí onde vem os problemas, mas em contrapartida, se você não me seguir, eu posso te mandar embora. Mas por quê? Quem é você neste cenário? Você segue ou você confronta? Eu sou a que confronta. Depende, se eu não concordar, eu confrontaria. Se eu concordasse, eu seguiria. Ele não tinha um argumento. Não, mas se eu conseguisse analisar, na minha concepção, o que ele falasse, se fizesse sentido, independente se ele tá falando porque ele quer, se faz sentido pra mim, eu seguiria.
Tá bom, ok. Eu já não. E se não fizer sentido? Agora, se não fizer sentido, aí eu contra-argumentaria com ele. Mas E por se eu quê? falar, vai fazer? Aí. Aí nós temos um problema. Não, eu faria contra-gosto, mas eu acho que eu respeitaria. Se ele é o líder, eu seguiria. E é por isso que depende. E é por isso que Porque tem as depende. pessoas Porque abaixo. cada que vão... pessoa vai se comportar de um jeito, né? Exatamente. O comportamental influencia muito nisso, né? E aí entra outro ponto. Eu acabei de entrar na empresa, estou fazendo uma exigência para vocês. Não estou dando nenhum, é porque eu quero, ponto, acabou. Vocês estão mais tempo. Automaticamente, se for uma empresa pequena, você vai ter contato com o CTO, com o dono da empresa. O que você vai fazer? Você vai comentar. Entendeu? E aí, quem sai perdendo no final das contas é a empresa. Então, a parte de contratação e a visão de um CTO, por exemplo, eu vou colocar CTO porque a gente está falando de liderança técnica, olhando para a área de tecnologia, tá? Isso serve para qualquer coisa, na parte administrativa, financeira, é a mesma coisa, tá? Só vou situar isso dentro de tecnologia porque é o meu mundo. Então, eu teria um CTO ali acima de mim. Se esse CTO não tem essa visão, ele tá fadado a... Não vou falar quebrar a empresa, mas ele vai ter muitos problemas. Principalmente se ele for o dono da empresa. Porque assim, funcionários vêm e vão, a empresa fica. Sim. O software fica. E a merda que os caras vão fazer vai ficar para você resolver lá na frente. Independente se ele faz parte do seu time ou não. Exatamente. Né? Então, assim, um papel... Quando a gente fala de liderança, a gente fala de liderança técnica principalmente, o primeiro ponto é pensar o que a minha empresa realmente precisa. Eu preciso de um líder técnico que seja mais técnico, eu preciso de um líder técnico que olhe para pessoas, ou eu tenho alguém que é um gerente de desenvolvimento que olha para pessoas. Porque aí eu vou devolver uma pergunta agora. O gerente de desenvolvimento, ele precisa ser um líder técnico? Não. Não? Não. Em partes, ele tem que ter um pouquinho, né? Não, mas ele não precisa ser o líder técnico especialista, que é esse que foi desenvolvendo a mas carreira. Talvez um generalista sim. Talvez um generalista sim, porque ele precisa saber conversar. Ele precisa conseguir falar a linguagem de todo mundo, na minha opinião, porque ele é o líder, mas ele é um cara focado no desenvolvimento das pessoas e organização do trabalho. Tudo bem, mas vamos supor, se você tem os gerentes de desenvolvimento, mais o líder técnico ali, quem é a primeira pessoa que pode identificar qualquer problema que as pessoas estejam tendo com o líder técnico? O gerente de desenvolvimento. Se ele tiver conhecimento. Não, vai no relacionamento, na minha opinião. Não, Meu ele Deus, não tem ele certo ou errado. Não, eu acho que ele tem. Eu acho que o Denis está causando. Eu acho que ele a pergunta, olha o que ele fez. Eu acho que ele teria que ter um pouco ali, senão pode ser que ele não capte. Mas responde pra gente qual é a sua opinião, Denis? Eu tenho uma opinião muito bem formada, tá? Eu acho que assim, um gerente de desenvolvimento. Na verdade, a minha opinião eu já dei. Quando eu falei pra vocês que se eu tenho um líder na sala e ele tá liderando, ele vai me liderar, ele tem que ser pelo menos bom tanto quanto eu. Ok. Eu não aceito ser liderado por um cara que seja pior do que eu. Você sendo líder técnico. Eu sendo qualquer coisa. Tá bom. Eu sendo qualquer coisa, em qualquer lugar. Não tô só falando... Foi o que eu te falei. A gente tá falando de tecnologia, mas isso serve pra qualquer coisa, qualquer cargo dentro de uma empresa. Eu não aceitaria ter um gerente que sabe menos do que eu. Não é que eu não aceitaria, mas o que vai acontecer, tá? Se eu tenho um gerente que sabe menos do que eu vou mostrar isso. Eu vou mostrar que eu sei mais. Se eu vou mostrar que eu sei mais, aonde o time vai se apoiar? E você? O que vai acontecer com esse gerente? Ele vai sair de cena. Exatamente. O que esse gerente vai fazer? Mas eu sou muito do time parceria. Por exemplo, eu liderando algumas frentes, eu sempre vou buscar montar times melhores do que eu. Deveria, né? Então, eu quero pessoas que conheçam mais, que sejam mais inteligentes, porque elas também elevam a régua e eu vou crescer junto com elas. Mas como que você vai fazer para uma pessoa saber mais do que você se você não sabe? Vamos pegar um gerente... Por isso, eu ando casada com o meu líder técnico hoje. Beleza. A gente anda aqui, ó, de bracinho cruzado. O teu líder técnico faz a visão de pessoas? Não. Pronto, vocês casaram. Vocês têm uma junção do que precisa. Todo líder técnico vai ser um bom gerente de desenvolvimento? Não. Não. Na verdade, pra mim, o maior erro é você... o cara é líder técnico, automaticamente vai subir pra gerente quando surgir a vaga.
É o maior erro que você faz. Se você não analisar a pessoa. Na verdade, é exatamente... Agora faz todo sentido, concluímos esta discussão. Na verdade, enquanto eu tô olhando para o desenvolvimento dessas pessoas e para que o trabalho flua bem, ele tá respaldando todo mundo em tecnologia. Você precisa treinar isso, é isso aqui que você precisa aplicar. E ele vai desenvolvendo a parte técnica. E eu vou desenvolvendo o restante. Eu vou te fazer Funciona, galera. Pode aplicar. Funciona. Eu vou te fazer um outro exemplo. Você vai fazer um one-on-one. One-on-one, você vai ver quais são os anseios da pessoa, para onde ela quer ir, o que ela quer fazer, o que ela quer crescer. Você não manja tecnicamente. Aí ela vai chegar para você e vai te falar uma sopa de letrinha gigantesca que você não sabe o que é. Sabe o que eu faço? Eu ligo para ele depois. Ó, vem cá alinhar, porque fulano tá pensando isso, isso e isso. Você pode levar ele. Já é um treinamento para ele também. De repente, às vezes você tá numa posição de líder técnico, de tech lead, etc. E a pessoa acaba ficando perdida. Eu me senti assim. Chega uma hora na tua vida de desenvolvedor que você para e fala, cara, pra onde eu vou agora? Eu vou virar gerente e cuidar de pessoas ou vou virar especialista, arquiteto e vou seguir na parte mais raiz ali da coisa? Ou vou fazer os dois? Porque dá pra fazer os dois. Sim. Entendeu? Aí é onde você, pra desenvolver o seu líder técnico, precisa olhar pra ele. E falar, cara, o que você quer? Ah, você quer aprender a liderar pessoas? Você vai estar no one-on-one comigo. Eu faço one-on-one com os meus liderados com o meu coordenador. Ele participa. Por quê? Porque ele é um cara que quer ir pra gerência. Ele quer liderar pessoas. Então, eu já tô há 4 anos treinando ele. O cara já tá muito bom aí. Inclusive, é meu sócio também, então... Mas eu já treinei ele bastante. Todo one-on-one não vira um two-on-one. Vamos nós dois com a pessoa. Justamente para isso. Para ele entender os anseios das pessoas. Entender para onde elas querem ir. Olhar para o negócio. E falar, cara, o que o negócio precisa e qual é o anseio dessa pessoa. E como que a gente junta isso. Esse é o ponto mais difícil. É equilibrar os anseios com as necessidades. Tá? É legal ter OKR, é legal ter um monte de coisa, porque assim, quando a gente tá fazendo OKR, tá fazendo uma visão mais estratégica, você tá olhando pro negócio, puramente negócio. Onde você quer chegar? Cara, eu quero vender, eu preciso dobrar a minha quantidade de usuários, dobrar faturamento, fazer break-even, enfim. Tem N coisas. Aí eu vou desmembrar isso, vou usar OKR, eu vou usar objetivo, enfim. Seja o que for. Você tem que ter algum objetivo, você tem que ter algum norte, senão você não anda pra lugar nenhum. Sim. Beleza. Só que a empresa, ela tá olhando para onde ela quer ir. Ela não tá olhando para onde você quer ir. Ela não tá olhando para onde eu quero ir. Ela tá olhando e tá certo. Ela tem que olhar para onde ela quer ir. As pessoas têm uma dificuldade de entender que a empresa, ela é um ser único, ela é um ser existente que tá ali para se manter viva. O objetivo da empresa é se manter viva. Dane-se quem tá dentro da empresa. A empresa precisa ficar viva. O objetivo dela é esse. E dar lucro. Sem romantismo. Sem romantismo. Não vem com esse negócio, porque tem... Eu tenho, como que fala? Me fugiu a palavra agora. Propósito de salvar o mundo. Não, cara, você tá numa empresa, ela tem que dar lucro. No final, você pode até ter esse romantismo no meio, eu não tenho, mas você pode ter. Eu não tenho porque eu amo o que eu faço, então o meu romantismo tá dentro do meu trabalho. Então, por isso que pra mim, o propósito da empresa, eu entendo, sigo e ok. Eu tenho o meu propósito. Que as pessoas precisam ter. Mas o ponto principal a empresa precisa existir, ela precisa estar lá inteira. Mas você tem os propósitos das pessoas. E se a pessoa não tem um propósito, você precisa saber disso também. Você como gerente, como um gestor, como um líder técnico, aí depende do cargo, por isso que eu falei que tem N cargos, mas enfim. Se você está olhando para pessoas, e principalmente pessoas técnicas, qual é o propósito dela? O que ela quer fazer da vida? Ou ela não sabe o que ela quer e você pode ajudar ela a crescer? Você tem que olhar tudo isso. Eu diria que isso é o mais difícil. E aí você olhar o que ela quer, o que a empresa precisa. E, gente, como eu junto esses dois? Sem deixar a empresa virar um laboratório. Que é o que acontece na maioria das empresas. Ela vira um laboratório porque o cara... Não, agora saiu o Kafka 3.0, eu quero colocar ele aqui, quero experimentar, quero fazer. E aí? E o cara vai lá, dependendo de como for a coisa, ele vai lá, põe, dane-se depois, eu vou sair da empresa e quem ficar aí que cuide. Eu fiz meu laboratório e aprendi. Você como gestor tem que tomar muito cuidado com isso. Como um líder técnico, e aí agora eu tô olhando como um líder técnico mesmo. Porque assim, o líder técnico não é só tech lead. Vou dar o meu exemplo. Eu sou head de tecnologia. Eu olho para toda a tecnologia da empresa. Então eu preciso saber, tal tecnologia vai me ajudar a alavancar tal coisa dentro da empresa.
Qual é o objetivo? Para que aquela tecnologia está ali? Tá? Ela estar por estar ou ela estar porque ela está me apoiando em alguma coisa? Esse é o meu olhar. Só que ao mesmo tempo eu preciso olhar para as pessoas. Então, a pessoa quer aprender tal coisa. Essa coisa cabe aqui dentro? Eu consigo encaixar ela em alguma coisa que eu vá utilizar no futuro? Eu vou ter alguém para manter isso depois, se essa pessoa for embora? É só modinha? Tudo isso você tem que olhar. Então, é aí onde começa... E aí você tem um tech lead. Se a gente falar de tech lead, mais uma vez, ele vai estar olhando, às vezes, para uma squad, dependendo do tamanho da empresa. Ou vai estar olhando para o time inteiro, mas ele está olhando a parte técnica. Mas e o negócio? E as pessoas? E esse conglomerado todo, como fica? É função dele fazer isso? Depende. É difícil, cara. Tudo depende. Depende. Essa semana eu tava escutando um podcast, né? Porque faço podcasts, mas eu também consumo podcasts. Cara, eu não vou lembrar agora quem tava falando, mas depois eu deixo na descrição. E aí, tinha a ver com carreira, né? Eles estavam falando de um cenário. E dentro do desenvolvimento da carreira, eles colocaram um exemplo de uma pessoa procurando uma determinada vaga. E aí, depois que ela entra, ela percebe que, puta, não era isso que eu queria, né? É o contexto do depende. Qual é o contexto que você está sendo inserido? E aí, uma dica que ela dava, ela era uma mentora de carreira, que eu achei fenomenal e gravou, foi, no momento que você estiver participando de um processo seletivo, a primeira coisa que você vai fazer é avaliar qual é o board dessa empresa. E como é que esse board se posiciona, por exemplo, no LinkedIn. Entenda esse contexto, porque você vai ver qual é a comunicação dessas pessoas. Porque eles vão liderar a sua posição a partir dali. E aí, nessa avaliação, você já faz um filtro se você realmente quer entrar naquele contexto ou não. Eu achei isso fenomenal e nunca tinha me vindo essa sacada. Hoje você está dentro de uma empresa, então você está vendo ali as pessoas e você conhece o posicionamento delas porque você trabalha com elas. Mas você consegue essa informação antes, então é o depende, né? E aí você não vai se frustrar. E é por isso que às vezes tem gente que dá match com startup, tem gente que não dá match, justamente porque não consegue se colocar dentro daquele contexto. Às vezes é um bom profissional, mas dentro daquele contexto ele não fica um bom profissional, entendeu? Ele não consegue se portar ali. Tá relacionado à expectativa. Às vezes ele é ótimo ali, mas na hora que ele entrou naquele outro contexto, ele não conseguiu atender a expectativa. Tem mais um ponto aí. Manda. Você tá procurando emprego empregado ou você tá desempregado? Se eu tô desempregado, o que vir, vai. E aí você falou do romantismo, né? Você vai tirar o romantismo. O romantismo não paga meu bolo. Eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço, mas não... dependendo do contexto que você tá, pode virar uma merda. E você vai ficar, porque assim, você tá precisando. Então tem esse ângulo também, tá? Você olhou pra pessoa que tá sendo entrevistada e que tá num ponto, eu diria que assim, confortável. Ou eu tenho um valor ali guardado ali para emergência e ficar desempregado tá ok, eu posso procurar com essa calma, com essa análise. Ou tem os caras que nem eu que não sabem guardar dinheiro, que não sabem fazer jabiroca nenhuma com dinheiro, tá? Então, se eu ficar desempregado hoje, amanhã eu tô lascado. Eu preciso... Dá um problema que eu crio uma solução de stru, mas dinheiro não pede para eu guardar. Exatamente. Todo mundo é bom em alguma coisa e ruim em outra. Falamos disso no começo. Eu tô nessa categoria também. Então, assim, tudo depende. E aí a gente tá olhando pro lado da pessoa. Aí eu vou analisar a pessoa. Quando a empresa tá fazendo a contratação, ela também precisa fazer essa análise. E às vezes as pessoas focam tanto em tecnologia. O cara sabe tal tecnologia, ele sabe o que eu preciso, vamos colocar ele aqui. Mas e o comportamental? Esse cara sabe trabalhar em equipe? Qual é o anseio? Uma pergunta que eu nunca vi fazerem. Qual é o teu anseio? Mas não... Onde você se vê daqui a 5 anos? Eu sei lá, cara, onde eu me vejo daqui a 5 anos. Depende da oportunidade, da empresa, de N coisas. Eu não posso traçar Depende da tecnologia. Hoje em dia, a gente Tudo não tá mudando. consegue dizer que vai ser a tecnologia em 5 anos. Exatamente. Então, assim, onde você se vê 5 anos? Não sei. Depende das oportunidades. Posso estar hoje de um jeito e parecer uma oportunidade que eu nem imaginava e, vamos por aqui. Então, mas assim, quais são os anseios da pessoa? A empresa, eu nunca vejo a empresa perguntar quais são os seus anseios, o que você quer realmente. O que você quer aprender? Você quer ser... eu me vejo daqui... Não é como eu me vejo daqui a 5 anos. Qual é o seu anseio?
Você quer entrar aqui por entrar? Você quer entrar aqui para ganhar dinheiro? Você quer entrar aqui para... Você gosta do que você faz? Você quer trabalhar com tecnologia mesmo? Eu trabalhei com um cara que era sênior e o cara odiava a tecnologia. Odiava. Ele queria ser filósofo. E tava fazendo faculdade de filosofia. Aí é um cara que o quê? Ele entregava porcamente. Tentaram colocar ele, passar ele para arquiteto. Eu tive que fazer o trabalho do cara, porque ele não fez. E aí? E como é que ele chegou a sênior? Vamos falar sobre isso. Eu Tempo. gosto muito. Tempo. Muito errado esse tipo de avaliação, cara. Isso me deixa maluca nas empresas. Mas Já trabalho há 5 anos aqui, já sou sênior. Cara, eu faço umas entrevistas que me dá até... Ó, tô até me balançando de nervoso. Tá difícil o mercado. E assim, tempo, ele conta muito. Eu acho que não dá pra ter, minha visão, controversa. Pra mim, não dá pra ter um sênior de 2 anos. Desculpa, você não tem cicatriz o suficiente pra saber o que é ser sênior. Desculpa, nem 5. Não, sim, nem 5. Eu concordo contigo, tá? Você tem que ter cicatriz. Ah, eu vou ganhar cicatriz pulando de empresa em empresa? Não necessariamente. O que vai falar se você... Eu mesmo sou uma pessoa que eu fiquei 7 anos numa empresa, 9 anos em outra. Eu gosto de ter um objetivo dentro da empresa. Quando eu entro, geralmente eu entro pra jogar e pra falar, cara, qual é o meu objetivo aqui dentro? Ah, é mudar X coisa. Beleza, vamos lá. Vai demorar 3, 5 anos? Tô no barco. Quando termina, você também tem que ter essa visão de quando terminar, acabou meu tempo aqui, meu prazo de validade, tá na hora de mudar. Mas enfim, voltando. Eu tenho pessoas que não são seniors e se tornam seniors por tempo e porque fez curso. Tem muita empresa, eu já passei por uma empresa, não vou citar nomes aqui, mas empresa grande, onde para você subir de cargo você tinha que ter X tempo na companhia e curso tal, faculdade, pós-graduação. Tem isso, subiu de cargo. Esse subir de cargo é aumento de salário. Mas e aí? E o acompanhamento? E isso são imposições do RH. Então o RH criou essa imposição, colocou na empresa e a empresa tem que trabalhar assim. E geralmente são empresas grandes, tá? Não tô falando de startup. Geralmente são empresas grandes. Eu trabalho em empresas grandes, não tenho nenhum problema com isso, mas a minha paixão é empresa pequena. Porque você consegue fazer. Você faz a coisa acontecer. E o dia a dia tá ali sendo acompanhado pelas pessoas que têm aquelas skills, né? Vou voltar num ponto seu lá do começo, né? Você já tem alguém, às vezes, dentro da sua squad que tem essa liderança pela influência, essa liderança natural. E aí você, enquanto empresa, vai lá e traz um cara completamente fora de contexto, né, do mercado, para ser o líder técnico. Cara, cadê a sua galera de pessoas te ajudando a fazer esse processo? Será que não era o momento de você olhar para esse cara que tem essa liderança natural e trabalhar a carreira dele? E eu acho que esse papel das pessoas olhando para a cultura da empresa, cara, quanto maior ela é, mais difícil é um trabalho de ser feito, né? Então, você tem que ter alguém olhando para a pessoa, olhando para a cultura e que olhe para a squad e veja como aquele time se comporta. Eu gosto muito disso, né? Agora eu tô falando das minhas opiniões. Porque eu prefiro dar a oportunidade interna e desenvolver internamente do que simplesmente trazer de fora. Tem o depende, tem outros contextos. Às vezes ali você tá com um problema e aí você precisa trazer alguém para fazer algum repasse, enfim. Mas eu gosto desse formato, do desenvolvimento interno. Pela experiência de vocês, quantas empresas vocês passaram onde o RH fazia o one-on-one com a pessoa? O RH. Nenhuma. Como que o RH sabe se aquela pessoa tá pronta para ser promovida ou não? E se ela quer ser promovida e se ela tem o skill necessário para ser promovida? Nenhuma. No teu exemplo, eu tenho uma vaga ali de tech lead. Eu tenho um cara que já é líder pelo exemplo. Como que o RH sabe disso? Vou te dizer por que eu chego nessa conclusão. E aí já vai um elogio para a minha pessoa de pessoas, né? Cara, ela não tá acompanhando o dia a dia, mas ela está me acompanhando e me orientando a trabalhar o desenvolvimento das pessoas. Mas então, você tem um líder aí, então. Ela tem um líder que ela tá se apoiando, que tá olhando para as pessoas. Ela eu tô fazendo o papel da liderança de desenvolvimento de pessoas e ela tá me orientando para que essa condução aconteça de forma... Imagina o seguinte agora, a seguinte situação. Eu tô numa startup ali de 15 pessoas. Eu tenho uma pessoa do RH. Eu tenho um time de desenvolvimento. Eu tenho um gerente de desenvolvimento, vamos colocar assim. Se gerente de desenvolvimento saiu, o que eu faço?
Agora eu choro. Se você não tem um RH e você não vai ter, entendendo como aquela... eu não vou chamar nem de squad porque é um time de 15 pessoas, você vai ter, sei lá, 5, 6 ali que são desenvolvedores. Você não vai ter um RH que vai estar olhando como eles trabalham, quem que é o... Você pode até ver ali que o líder geralmente se destaca. Você consegue entender, o pessoal segue aquele cara, mas ele tem o skill para ser gerente de desenvolvimento? Lembra que gerente de desenvolvimento a gente falou que não precisa ter skill técnico. Sim. Aquele cara tem esse skill? Se eu promover ele para gerente, ele vai prestar um bom trabalho? Nesse caso, você deveria ter um CTO, um dono da empresa que deveria estar acompanhando isso mais de perto. E deveria ser o líder. E deveria manjar de tecnologia. Deveria ser um líder técnico. Então, na minha visão, se você não tem um líder técnico no C-level, cara, ou esse cara tem que ter uma pessoa que esteja fazendo esse papel, ou a empresa tá fadada a dar murro em ponta de faca até aprender. E nesse murro de ponta de faca é onde vem software ruim, é onde vem pessoas desmotivadas, porque você não vai promover a pessoa certa ou você vai promover a pessoa errada. Os dois lados são ruins. Se eu promover a pessoa errada, eu vou fadar o fracasso. Se eu não promover a pessoa certa, eu também vou fadar o fracasso porque eu trouxe alguém de fora. E aí? Entendeu? São âmbitos que você precisa ter um... Quando a gente fala de liderança técnica, e aí é uma visão minha, como head de tecnologia, esse papel é você que tem que estar olhando isso. É quem tem que ser promovido, quem não tem, quem é o líder. Você precisa entender as entranhas do negócio, das pessoas, não só técnico. Então eu falei, eu olho o técnico, mas eu tô olhando para as pessoas a todo momento. Por quê? Porque eu preciso saber quem eu posso... Se me faltou uma peça, como que eu movimento o meu tabuleiro? Eu adoro jogo de tabuleiro, tá? Eu tenho coleção de board game, então eu gosto muito dessa analogia. Nossa, temos pauta para mais episódios, então. Então eu gosto muito de olhar como se fosse um tabuleiro mesmo, sabe? Faltou uma peça, o que eu vou fazer ali? Como eu substituo ela? Como que a engrenagem vai funcionar? Eu preciso de alguém de fora? Eu consigo promover alguém e deixar essa pessoa mais motivada? Como que tá a motivação dela em relação à empresa? E nem tudo eu tenho poder. Por mais que eu tente motivar, que aí é um outro... para mim é um outro ponto central de um líder técnico ali. Você saber motivar as pessoas. Você tem a motivação intrínseca e extrínseca. Eu acho que até a gente comentou isso no primeiro episódio. A motivação extrínseca, ela não depende só de você, porque depende da empresa. E quando eu falo isso, o extrínseco é não só estar feliz com o que você está fazendo, mas é salário, são benefícios, são outras coisas que às vezes você não tem poder para controlar. E o intrínseco está dentro dela. Para você mudar ou para você incentivar, complica um pouco mais. Então fica mais difícil ali de você manejar. Então você precisa estar muito de olho em motivação. Tem um livro muito bom do Daniel Pink, se eu não me engano, que é uma Motivação 3.0. Ele dá muito esses 2 pontos, ele fala muito sobre isso. É um livro que eu recomendo muito para quem está em liderança. Primeiro ponto, liderança técnica. Cara, você não pode olhar só técnico. Você tem que estar muito por dentro do mercado, você tem que estar olhando tecnologia, o que está saindo, o que é hype, o que não é hype, o que pode ser que decole, o que não decola. Você tem que estar olhando tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, você tem que olhar a gestão de pessoas, você tem que estar entendendo como as pessoas se motivam, como elas agem. E não, às vezes não é a parte mais legal do trabalho. Principalmente para quem é técnico. Porque você gosta de tecnologia. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Você falou muito no começo sobre, né, ser generalista, não ser generalista, mas tudo a gente olhando para a parte técnica e olhando o caminhar da tecnologia, né? Mas, voltando aqui, o líder técnico, como que ele desenvolve soft skills para... Porque, assim, a partir do momento que ele começa a trabalhar com pessoas, ele tem que ter alguns soft skills muito bem incorporados nele para que ele consiga trabalhar nisso, né? Em que momento consegue pesar essa balança? Porque eu acho que, assim, hoje, se deixar, acho que tem muito líder técnico que vai muito à frente de tecnologia e acaba esquecendo um pouquinho o soft skill e isso pode até se tornar uma barreira para ele mesmo, né? Então, como ele fazer o equilíbrio desses dois? Eu diria que a maioria, assim, tá? A grande maioria, ela vai muito pra frente na parte técnica. Foda em tecnologia e morde o coleguinha na hora de conversar. Eu sou assim. Poxa, Denis. Verdades precisam ser ditas. De vez em quando eu dou umas mordidas lá, eu dou uma rosnada, pelo menos. É o que eu te falei. O meu viés, a minha paixão é tecnologia. Cara, meu olho brilha quando eu falo de tecnologia. Quer dizer que não brilha quando eu falo de pessoas? Não, não é isso. Mas o soft skill, ele tem que acompanhar.
Você tem que olhar para isso também. Então, assim, respondendo a tua pergunta diretamente, minha visão. Primeiro, ele precisa ter um líder que saiba o que está fazendo. Porque, assim, você chegou para mim e falou, eu sou um líder técnico e eu quero galgar outros postos. Legal. Então, você é bom tecnicamente. Pô, legal, você já tem 50% ali, vamos atrás dos outros 50%. Como que eu vou atrás disso? Primeira coisa, o que você entende sobre trabalho de times? É o primeiro ponto. Porque, assim, é muito fácil falar... aliás, é até bonito, né? O RH, o C-Level... Não, porque nós somos um time, nós estamos no mesmo barco. Pra puta que pariu, cara. Você não sabe nem o que você tá falando. Quem tá dentro do barco, quem não tá. Quem tá furando a porra do barco. Nem isso você sabe que você quer falar tá todo mundo... do barco assusta. Sabe? Não estamos no mesmo barco, a gente sabe disso. Exatamente. E tem nego remando pra um lado, nego remando pro outro. Então, é bem complicado. Mas, assim... Basicamente, eu consigo ver a pessoa ali, o que ela quer. Ela quer crescer. Legal. Então, primeira coisa, o que é um time? O que é entropia? O que é um team topologist? Como trabalham as topologias de time? Como eu monto um time? O que é processo? Para que eu preciso de processo? Por que eu preciso de one-on-one? Para que serve feedback? O que é motivação? E entender isso a fundo, tá? Ao mesmo tempo que eu bato uma tecla que, cara, um bom líder técnico tem que manjar profundamente de tecnologia, que é o que eu gosto muito, você tem que entender profundamente também dessas coisas. Porque não adianta ficar no raso. O que é um time? É uma galera que tá trabalhando junto ali. E aí? Essa é a definição? Você tem aquela definição de que um time tá trabalhando junto, mas pode não estar unido? Pode não estar fazendo as mesmas coisas? Pode não estar indo pro mesmo lugar? Dentro de um próprio time, dentro de uma própria squad, que seja. Sabe? A própria estrutura, squad, time, isso já separa. Eu sou da squad A, não falo com a squad B ali. Meu time é melhor. Porra, você não tá no mesmo barco? E você vê muito isso. Dependendo, quanto maior a empresa, mais você vai ver isso. Então, assim, você precisa a pessoa precisa primeiro saber, eu quero ir para a liderança? Eu quero cuidar de pessoas ou não? Essa é a primeira reflexão. Você quer cuidar de pessoas? Beleza, cara. Então você vai ter que estudar o dobro do que você estuda. Você vai ter que continuar estudando tecnologia e agora você vai ter que estudar toda a parte de times, toda a parte de funcionamento de empresa, de processo. Você vai ter que estudar tudo isso. Motivação, entender como as pessoas funcionam. Eu diria até um pouquinho de psicologia ali no meio. Você vai ter que acabar dando uma olhadinha. Não muito. Eu sou casado com a psicóloga, então... Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu não sou bom nisso. E é o que eu te falei. Eu, por exemplo, eu já sou mais seco. Eu sou mais direto. Então, eu não costumo florear as coisas pra falar, eu não costumo... E assim, aí você tem que analisar, é o meu jeito, mas eu preciso mudar. Não é todo momento que eu posso ser desse jeito, e não são com todas as pessoas que eu posso ser assim. Então você tem que conhecer as pessoas e saber, com essa aqui eu consigo dar porrada, essa aqui eu não consigo. Mas eu não consigo dar porrada, e aí? Como que eu faço pra chamar atenção? E aí, se eu não dou porrada nessa aqui, e dou nessa aqui, essa aqui é a preferida. Complexo. Não necessariamente, né? Mas... Você entendeu? A coisa começa a se tornar... E a pessoa que quer crescer, voltando ainda no soft skill, a pessoa que quer crescer, ela tem que estar disponível para aprender isso. E as pessoas não têm às vezes não têm essa visão, tá? Porque a gente pensa muito em promoção, a gente pensa muito em crescimento de carreira, mas você não pensa no que vem agregado. Você não tem essa profundidade que às vezes precisa ter. E nós temos... um outro problema que é essa geração mais nova que está chegando, que está mais acostumada ainda a manter as coisas no nível raso, sabe? Eu vi uma pesquisa, eu não lembro foi um pessoal também que tem podcast ali, eu não lembro deles, enfim, que eles fazem pesquisa de salário, etc. E no meio dessa pesquisa, tinha como as pessoas costumavam aprender. A maioria, vídeo e palestra, mais coisa visual... Depois algumas com podcast. Livro tava acho que em 3%. Eu não vou lembrar o percentual. Pode ser que eu esteja errado. Mas assim, tava lá embaixo. Cara, mas aí você tem um ponto. A fonte geralmente é livro. Principalmente da parte técnica, mas não só da parte técnica. Por exemplo, eu acabei de falar de motivação. Se tem um autor, se tem um livro. Eu vou ver um vídeo. Você tá pegando uma coisa requentada que alguém leu e tá dando a visão dela. Você não tá indo na fonte. Então, assim, tu tá aprendendo certo? Não sei. E a gente é a geração, ou é a era do recorte. Do recorte da informação. Então, tudo que você aprende é aí no máximo 1 minuto e meio. Cara, o que você aprende em 1 minuto e meio? Nada. Inclusive, assim, não tem nada a ver o tema, mas hoje eu justamente li uma notícia que era sobre assim,
você só fala sobre um determinado assunto. Não, peraí. É o recorte que todo mundo pega das minhas 2 horas de entrevista sobre esse determinado assunto. Exato. Só isso. Então, parece que eu falo só sobre isso, mas por que as pessoas fazem esse recorte? Porque vocês engajam. Então, aí você fala, poxa, o povo culpa que ela só fala de um assunto, mas a galera só engaja nesse assunto. Então, e fica muito nesse ciclo vicioso, né? Fica um ciclo vicioso. Literalmente. E falando um pouco do que você estava falando, eu acho que é muito importante para um líder, quando você passa por uma posição de liderança, você ter autoconhecimento seu, né? Do que eu faço que hoje não é legal ainda, que eu ainda preciso melhorar. Esse autoconhecimento é importante para você saber lidar com as pessoas, né? Porque senão você passa o seu molde. E às vezes você passa a mensagem errada, né? E aí você passa a mensagem errada, às vezes, pro time como um todo. Que é o que você falou. Poxa, eu bati nesse porque ele consegue ouvir. E eu sei que ele vai entender melhor, assim, o que eu tô falando. E ele vai ter um benefício pra ele nisso. E não bati no outro, porque o outro não consegue aguentar esse tipo de comunicação, né? Não consigo falar com ele tão abertamente. Eu preciso ter outros meios. E aí parece que eu tô preferindo. Na verdade, às vezes não. Às vezes só tô buscando o que é mais benéfico para um e para o outro. Porque se eu não fizer isso, eu desequilibro a balança, né? Eu aprendi isso tomando porrada, tá? Eu não tive um líder que falasse... O que eu tô falando aqui, o que eu tô falando pra vocês, eu não tive uma pessoa que me falasse isso. Então eu fui crescendo, eu falei, eu tenho a minha liderança, e eu fui crescendo, me destacando e sendo líder. Pô, legal. Só que eu não tive ninguém pra me falar, cara, você precisa estudar pessoas, você precisa falar de um jeito com uma e de um jeito com outra. Eu não tive ninguém. Então, assim, eu passei por uma empresa onde eu tava liderando umas 20, 30 pessoas ali, e aí eu fiz um bate-papo com a galera, e foi muito engraçado, porque as pessoas que estavam lá, os técnicos que estavam lá, eles eram muito bons no software que eles conheciam, mas tecnicamente falando, não tinha nenhum sênior. E eu falei isso na cara deles, pra todo mundo, sem filtro. Eu não tinha esse treinamento, eu não tinha essa visão. Hoje, provavelmente eu não falaria, ou não falaria desta forma, mas eu falei desta forma. Por quê? Porque eu nunca tive papa na língua. Então, cara, eu cheguei pra eles e falei, cara, vocês são sêniores do sistema que vocês trabalham, mas em mercado vocês não são sênior. Na minha visão, não tem um sênior aqui. Cara, metade do time foi reclamar pra diretoria. Metade do time. Teve nego que parou de falar comigo. Você... Puta merda, cara. Puta que pariu. Precisava falar. Como é que você meteu essa no meio de uma reunião? Mas hoje você consegue olhar pra isso e ver que existiu um problema de comunicação. E eu quero contar um caso que tem a ver com comunicação e que aconteceu comigo. Eu tenho... Como é que você falou? Não querendo ser... Mas a liderança natural, ela vem, né? Pela influência. Então... vai acontecendo. E aí, um determinado dia, estava eu aqui trabalhando, aí falei, cara, deixa eu fazer uma pergunta aqui pro meu GPT, né? Ei, GPT, você tá bem? Tô bem, porque a gente, né? Você tá com medo, né? Criou um relacionamento ali. Você tá com medo dele dominar o mundo e você não dar bom dia e ele ser um dos primeiros. Eu sou uma pessoa legal, cara. Eu sou uma pessoa legal. Então eu perguntei se ele tava bem e tal. Aí na sequência eu pedi pra ele se comportar de uma determinada forma. Eu tô lá fazendo meu promptzinho. Falei, cara, me conte alguma coisa a meu respeito, né? Baseado no nosso histórico. Que você acredita que eu não saiba. Rapaz. Ele foi simpático, né? Porque eu também comecei simpática. E aí eu falei pra ele, eu aguento mais, sem filtro. Pode, né, descascar. Doeu, Lê. E aí eu entendi que o meu ponto forte, mas o ponto que na maioria das vezes eu me saboto, está na comunicação. Porque a gente, por ter essa liderança natural, a gente acaba formando opiniões e a gente defende a nossa opinião. Não é que às vezes eu quero te atacar, não é esse o contexto. Mas eu tenho uma opinião formada. E às vezes ela sai natural. E diante de algumas pessoas, é como se a gente travasse uma batalha, um bloqueio. E aí você não consegue mais transmitir a mensagem. Porque talvez nos seus primeiros contatos você foi muito incisivo, você defendeu a sua opinião. Então, algumas pessoas já olham
Pra mim, e obviamente, depois eu peguei isso e voltei pro time e falei, olha o que ele falou de mim. E aí a gente depois fez quase que uma review em cima e demos risadas e pegamos contextos de onde eu realmente me comportei dessa forma de ser muito incisiva e às vezes as pessoas recuarem e não darem uma opinião, não contribuírem, porque elas sabiam que eu ia defender o meu ponto de vista. E aí, de um tempo pra cá, eu tenho tentado mudar a minha comunicação. Porque dentro de um contexto de trabalho de time, é muito importante que eu abra espaço para os outros falarem. Então, eu também passei por isso. Façam esse exercício com o GPT. É triste, mas vocês têm que pedir para ele não ter filtros. Mas ele traz reflexões muito legais e depois, né, se você continuar conversando, ele te guia para como trabalhar. Mas é a liderança natural. E às vezes a gente se comunica dessa forma, não presta atenção nesses pontos e isso faz a gente perder muito tempo na nossa jornada, né? No nosso caminho. No meu último one-on-one com o meu CTO, o ponto que mais pegou foi comunicação. Foi o ponto que, no meu ponto... E eu diria que é um ponto que deve pegar muito dentro da nossa área. Porque a gente tá acostumado... A gente é exato, né? A nossa cabeça é exata. Eu vou mudar um pouquinho o rumo. A gente tá falando de liderança técnica, beleza, liderança. A gente falou muito sobre a parte da gestão de pessoas. Que no final, eu acho que quantos por cento do trabalho do líder técnico tá voltado para isso? Depende do líder técnico. Depende, né? Mas agora eu queria que você abrisse pra gente quais são as responsabilidades técnicas do líder técnico. Porque também tem gente assistindo esse episódio e falando assim, cara, eu acho que esse é meu próximo passo. O que eu vou enfrentar? Depende. Bora. Depende. Depende, mas qual a sua opinião para cada um dos contextos? Vamos lá. Estou falando de uma startup onde eu tenho uma equipe pequena. Vamos começar por essa. Um líder técnico provavelmente vai fazer um papel de arquiteto, então ele precisa conhecer não só tecnicamente, ele precisa saber arquitetura, tá? E aí saber arquitetura, a gente tem 4 níveis de arquitetura. Você tem arquiteto de software, você tem arquiteto de solução, você tem arquiteto corporativo e você tem algumas outras especializações, são arquitetos de segurança, etc. Se eu estou falando de arquitetura, nesse básico, eu estou falando de arquitetura de software. O cara precisa saber muito de arquitetura de software. Falando tecnicamente agora, caindo para um viés mais técnico. E um pouco de arquitetura de solução. Por quê? Eu vou precisar fazer integração, eu vou precisar fazer N coisas com outras empresas. Uma empresa não vive isolada no mundo dela sozinha. A não ser que você faça um micro SaaS. E aí você não vai ter integração. Fora isso, se você trabalha numa empresa comercial, você vai ter integração. Você vai ter integração, você precisa saber arquitetura de solução. Se você está numa startup e você vai começar a trabalhar com dados, você precisa saber como monta um data lake, como funciona um data lake, para que serve um data mesh, como funciona cada uma das etapas de data lake. Então, você já tem que aprender um outro ponto. Agora, se eu estou falando de uma empresa grande e eu quero virar um tech lead, aí eu preciso entender a minha squad trabalha com qual tecnologia, o que essa empresa usa, o que a gente utiliza. Melhorar em cima disso e começar a olhar inovações. O que tem de ferramenta lá fora que eu poderia trazer e que vai melhorar e mostrar os pontos que ela vai melhorar. Não adianta trazer, é legal essa ferramenta aqui, quero usar. Não. Aonde ela vai melhorar? O que vai melhorar? Então você tem alguns caminhos dependendo do seu ambiente. Se o meu objetivo é ser um tech lead, primeiro, olhe o seu ambiente. No geral, o que eu diria, tá? Aí, como pessoa, esquece empresa. Meu objetivo é ser tech lead de carreira. Não quero saber se é em startup, se é em grande, eu quero ser tech lead. Beleza, legal. Então, o que você precisa saber? Arquitetura de software, obrigatoriamente. Fora toda a parte skill, soft skill. Arquitetura de software você vai ter que saber. A parte técnica do que você trabalha, você precisa saber. Você vai ter que trabalhar comunicação, de qualquer jeito. Você precisa entender de requisitos funcionais e não funcionais, principalmente. Porque quando você está coletando o requisito, nunca vai vir quebrado. Eu espero que essa tela responda em 1 segundo. Ninguém vai te falar isso. É só um requisito não funcional e você precisa saber. Você precisa saber tirar da pessoa se precisa ser síncrono, se pode ser assíncrono. Porque tem um mal muito grande hoje que todo mundo acha que tudo é assíncrono. E nem sempre isso é a verdade.
Então, tudo vou botar sync await aqui e beleza, tá resolvido o problema. Na verdade, tô usando a sync await e tô piorando, porque eu tô falando que a síncrono não vai esperar. Então, virou síncrono no negócio. Piorou ainda a situação. Mas assim, você precisa manjar muito tecnicamente e descer nas profundezas do código. Cara, eu preciso conhecer Martin Fowler, eu preciso conhecer Uncle Bob, eu não preciso seguir, eu não preciso acreditar 100% no que esses caras falam, mas eu preciso conhecer. Tá? Tem outros, aí cada um vai ter a sua referência. Eu tenho as minhas referências brasileiras, tipo, cara, o Giovanni Bassi, o Elemar Júnior, são caras que eu admiro muito tecnicamente, acho que são caras surpreendentes. O Elemar, inclusive, não só tecnicamente, mas com soft skill também, eu tenho aprendido muito com ele. Mas é isso, você tem que olhar tecnicamente para dentro do capô. Para de olhar só acelerador e freio e embreagem ali e olha dentro do capô como funcionam as coisas, para você poder construir uma coisa melhor, para você poder orientar, inclusive. Porque um tech lead, ele vai diminuir a mão na massa. Ele vai olhar mais para o que o pessoal está fazendo. E ele precisa começar a engajar júnior, engajar pleno, entender se o sênior está trabalhando como um sênior mesmo. Então ele precisa começar a ter esse... Aí falando de tech lead. Ter essa visão de como está o time dele, como está a squad dele. Então, para fazer isso, ele tem que saber como as coisas funcionam debaixo do plano. O teu júnior vem lá com aquele if que parece um Hadouken lá, rodando, descendo e voltando. Como que você explica para ele que aquilo tá errado? Então, esse tipo de coisa ele precisa estar muito atento, sabe? Você vai ter que olhar para pessoas, no final das contas. Você vai ter que entender o que as pessoas estão fazendo, como elas programam e saber não fazer que nem eu, né? Falar que todo mundo, no final das contas, implicitamente, todo mundo era burro. Você evoluiu. Não, você tem que... Pô, é um dos pontos também, né? Você precisa evoluir na vida, né? Não dá pra ficar estagnado. E uma coisa legal também, que eu aprendi tomando muita porrada. Eu sempre falei que no meu time precisa ser muito foda pra estar dentro dele. Sempre falei isso. Sempre tive orgulho de bater no peito e falar isso. Só que eu aprendi uma coisa. Tem gente que não quer crescer. E eu aprendi outra coisa. Você precisa ter alguém que não queira crescer pra manter o que tá lá. Porque se todo mundo quer crescer, quem vai fazer o que tá lá embaixo depois daqui a pouco? Porque aí vem os conflitos, né? Tem a parte da inovação, mas também tem o legado. Exato. Não dá pra deixar o que tá funcionando pra trás. Então você como tech lead, você também precisa entender isso, sabe? Tipo, todo mundo quer crescer, legal, mas e aí? Quem mantém? Tudo isso você precisa olhar, tá? Isso para um tech lead, eu diria, para ser um bom tech lead. Ele vai ter que olhar para pessoas, não tem muito como fugir. Isso é um olhar atento pro time, né? Pro time, você precisa entender como é o seu time. E aí fica a dica para esse cara que quer crescer, que ainda não cresceu, que é ali um desenvolvedor pleno, sênior, que tá... Cara, você também precisa ter um olhar para a tua gestão, tá? Sabe? É um outro ponto. A gente cobra muito a liderança em si, a liderança incisiva, inclusive, a gente cobra muito, tá errado, tal, não sei o quê. Mas assim, vamos parar de mimimi também, né? Vamos parar de levar tudo pro pessoal? Porque, gente, pelo amor de Deus, né? A gente não tá... Às vezes você tá falando uma coisa... Agradece. Você não tá falando de... Não estou querendo... Quando eu falei que não tinha nenhum sênior, não foi em demérito da pessoa. Não foi pra atingir a pessoa, mas foi pra falar, cara, acorda. Porra, tu tem que crescer, mano. Você tá faltando skill em você. Eu pedi pro cara fazer um exemplo. Eu pedi pra um cara fazer um sistema do zero, ele não sabia, sênior. Eu não sabia fazer um sistema do zero. Como tu é sênior? Não dá. Simples assim, não dá. E, cara, desculpa, eu não vou passar a mão na tua cabeça. Hoje até pode ser que eu fizesse de algum outro jeito, mas naquela época eu não vou passar a mão na cabeça. É um medo também de se auto-olhar, né? É aquele medo de descobrir o que você não quer. Vamos olhar para as nossas... pra antiguidade, a arte da guerra. Para você vencer uma batalha, com 100% de certeza, você precisa se conhecer e conhecer o seu inimigo. Se você conhece o seu inimigo, você tem 50%. E não se conhece. E até menos, porque se você não se conhece, você não sabe até onde você pode ir. Você pode até conhecer o seu inimigo, mas você não sabe o que você sabe fazer. Então você pode até menos. Se você se conhece e não conhece o seu inimigo, você tem ali os seus 50%. Você só ganha a guerra se você conhecer os dois. Interessante. Eu queria falar de uma terceira ponta que a gente ainda não falou muito. Eu queria entender ali como que é essa ponta, né? Como que é a ponte, na verdade, entre o líder... a atuação do líder técnico junto à parte de negócio, né? Super importante. Vamos lá, depende. Mas assim, é super importante porque é uma das pontes aí... Eu falei depende, brincando, mas não é brincando.
startup. Eu não tenho arquiteto, eu não tenho alguns cargos ali a mais. Então, assim, o Tech Lead ele vai ser a ponte realmente entender o que o negócio precisa e falar, cara, como que a gente atende isso da melhor forma no menor prazo? Porque, vamos lá, a empresa precisa ganhar dinheiro. Não adianta eu fazer uma baita de uma arquitetura, fazer um monte de coisa e demorar 2 anos para entregar. Então, eu preciso ter essa noção de que um equilíbrio entre o que eu preciso atender e o que é bom. Eu tenho que ter esse equilíbrio. Agora eu tô Se você tá numa empresa grande, aí eu não enxergo tanto o Tech Lead tendo essa responsabilidade de traduzir o negócio pro time. Por quê? Porque você vai ter um cara de requisito, você vai ter alguém fazendo especificação, você vai ter um arquiteto ali que vai estar analisando o requisito não funcional. Então, você vai ter outras pessoas olhando pro que o negócio precisa para te dar meio que mastigado e você só olhar tecnicamente mesmo. Eu vejo uma empresa grande mais como fábrica mesmo, sabe? Tipo, vai chegar, você vai fazer e vai entregar. É isso. Empresa pequena, não. Você não tem esse time todo. Então, cara, eu sei lá, eu vou chutar aqui, vou chutar pro gol e vou correr porque eu sou goleiro também. Então, eu tenho que fazer tudo. E aí eu preciso ter essa preocupação. E entra um outro ponto, que aí eu acho que é o grande divisor de águas das empresas. A empresa sempre vai querer a coisa mais rápida e mais barata. Só que o mais rápido e mais barato nem sempre é o melhor para ela mesmo. Sabe? E aí você vai começar aquela briga, porque você tá numa empresa pequena, onde o comercial tá vendendo, cara, ele quer entregar porque ele precisa receber e tem que entrar caixa, porque a tua empresa é pequena e depende disso. Seu salário tá dependendo disso. Em contrapartida, você precisa fazer um negócio que se mantém em pé. Porque vai chegar lá na frente, se você começar a fazer um monte de gambiarra, vai chegar uma hora que o negócio vai cair. E aí entra o ponto de motivação. Porque se eu não tô motivado, eu vou fazer de qualquer jeito para entregar rápido e ganhar dinheiro para a empresa. E daqui a um ano eu vou picar a mula e vou para outro lugar e que se dane o que vai acontecer aqui. Então a empresa precisa... como negócio, ele faz muito essa junção, essa cola, sabe? O Tech Lead, principalmente empresa pequena, ele vai fazer essa cola entre o que o negócio quer e como eu vou desenvolver. Ele vai trazer essa visão. Em contrapartida, a empresa precisa ter também um pouco de maturidade. Fala, cara, nem tudo eu consigo entregar na velocidade que o meu cliente quer. Então, vale a pena a gente entrar nesse risco? E tem coisa que vale, cara. Se tô falando um projeto de 1 milhão ali, a empresa não quer um projeto de 1 milhão. Nem que eu tenha que sacrificar a qualidade ao extremo e depois eu olho para isso. Agora eu vou ficar brava. Mas é o que acontece. É o que acontece, infelizmente. Infelizmente. Eu também sou contra... Me chateio, mas é o que acontece. Porque é o viés... E assim, dentro de uma empresa, o viés mais forte é o comercial. Sempre. Não adianta a gente querer falar de TI, que a gente tem força, que a gente vai bater. Não vai, cara. Na hora que chegar um projeto de 1 milhão, é investidor em cima de você. Eles vão vender a mãe e a gente vai entregar a nossa. Exatamente. Não, se fosse entregar a nossa, tá bom. O dia dura quando você se entrega, né? Tô eu aqui, vai aí. Veio eu e a minha mãe aqui agora. Exato. Eu e minha mãe, serve os dois? Mas assim, a área de tecnologia... Numa empresa de tecnologia, que eu gosto de brincar muito, as empresas precisam ter essa noção que elas são... Todas as empresas hoje são de tecnologia, mesmo as que não desenvolvem. Uhum. Porque ninguém vive hoje sem tecnologia. Então, todas as empresas precisam ter essa visão. Nós somos de tecnologia. Mas falando de empresas de tecnologia mesmo, raiz, que desenvolve software, a TI não é o elo mais forte. Nunca vai ser. Nunca vai ser. E aí cabe a você tentar equilibrar isso o máximo possível. Vai abrir mão, vai criar débito técnico e vai fazer que nem eu faço, cara. Tem hora que, infelizmente, eu pego as merdas que acontecem por baixo dos panos lá dentro do capô, que ninguém tá vendo, e levo. Falo, ó, tá vendo isso aqui? Tá vendo essa consulta demorando 30 segundos? É por causa da merda que a gente fez lá atrás. E aí? Quando que a gente vai arrumar isso? Quando vocês vão me disponibilizar a gente pra arrumar isso? É assim que funciona. Infelizmente, tem hora que você tem que deixar a coisa... Você pode até correr o risco até um certo ponto, mas existe algum momento que ele vai precisar voltar, porque talvez naquele momento aquele risco era aceitável. Daqui a um tempo pode ser que ele não seja mais aceitável, ele seja o cara hoje que tá me derrubando, né? E você sabe que quem vê isso é o Tech Lead. Uhum. É ele, porque na teoria é ele que vai aprovar os pull requests, é ele que vai analisar código, é ele que vai ver tudo isso. Então, assim, ele precisa entender de risco. Ele precisa entender que até aqui é aceitável. Daqui para cá não é aceitável. Mas eu preciso entregar. Vai ter que equilibrar esse meio termo. Esse é o maior cabo de guerra que tem dentro das empresas de tecnologia. E vai continuar tendo durante um bom tempo ainda. E, Denise, eu queria fazer uma outra pergunta. Agora eu vou mudar ali, vou sair um pouco do negócio. Eu queria
que você falasse um pouco hoje dos novos desafios na nossa nova realidade, que é sobre olhar para um time que muitas vezes não está mais fisicamente. Nós temos hoje muitas pessoas remotas, às vezes eu tenho distribuído, muita localidade e assim, como a gente disse muito nesse episódio, tudo depende muito do contexto, a gente sabe que o contexto é um fator determinante. Eu acho que as pessoas hoje talvez estejam, no raso, estejam não olhando para o contexto que ela está inserida. E quando a gente fala de contexto, a gente tenta, quando a gente fala de time distribuído, a gente acaba tendo contexto cultural, né? Uhum. Que existe uma comunicação diferente, às vezes, entre culturas mesmo e até palavras ali entre estados que são palavras são diferentes. Então, como lidar com tudo isso, com essa nossa nova realidade? Que não é tão nova assim. Não é tão nova, mas a gente aprendeu na pandemia a trabalhar desse jeito. Mas ainda tá aprendendo, eu acho que ainda tem coisa pra evoluir. Pra que essa realidade se mantenha assim tá hoje difícil, em dia. Viu? E tá difícil. Tá difícil. Não, vamos lá. É uma... Lembra que a gente falou de Tech Lead, tem que aprender sobre cultura, sobre... Eu até falei de Team Topologies aqui, dei um exemplo, mas assim, o primeiro ponto, quando você tá trabalhando de forma assíncrona, a gente não existe mais aquela cultura como a gente tá acostumado no cafezinho, de você vai ter amizade, vai ter bate-papo, você vai pescar uma pessoa falando tal coisa e de repente, opa, ela tá falando de tal projeto que aí tá linkado comigo e você acaba resolvendo. Você não vai ter mais isso. Então, a organização ela é diferente. Você tem que ter alguns pontos, por mais que seja assíncrono, e eu defendo muito isso, tá? Eu acho que a gente tem que trabalhar assíncrono totalmente. Eu acho que você não precisa... Se eu rendo mais à noite, por que eu tenho que estar lá às 9 horas da manhã na empresa? Isso é uma grande verdade minha, tá? Eu não chego cedo nem a pau. Eu não rendo de manhã. Aliás, vocês me forçaram a chegar cedo hoje, porque pra mim, 9 horas eu tô madrugando. Você tá rendendo hoje de manhã. Hoje eu tô rendendo de manhã, coisa que não é normal. Mas é a grande realidade. Tem gente que vai conseguir render mais à noite, tem gente que vai render de manhã e quer parar, tipo, 5, 6 horas, o cara quer parar, não quer estar mais... Você tem todas essas realidades, que no trabalho presencial você não tem essa liberdade. Ou, às vezes, tem algum... eu tenho uma flexibilidade ali de você entrar mais tarde, sair mais tarde, enfim. Ou entrar mais cedo. Isso eu acho muito legal, inclusive, tá? Na empresa que eu trabalho, isso é bacana. Tem gente que entra às 8, sai às 5, eu chego às 10, saio às 7, 8. Então, cada um faz o teu horário ali, mas tem um horário intermediário. E no assíncrono, por mais que seja assíncrono, você precisa ter esse horário intermediário. Você precisa juntar as pessoas, a gente tem que ter... No assíncrono, o mais difícil é como que a gente mantém as coisas organizadas e rodando. E aí, falando em liderança técnica, principalmente, não adianta só distribuir tarefa. Você sabe que você pode quebrar em N tarefinhas pequenas, cada um vai fazer o seu. Na hora de juntar, primeiro, quem vai juntar? É o primeiro passo. Cada um tá fazendo o seu. Na hora de entregar, quem junta? Não sei. Então, já pega por aí. Então, você precisa ter... Mudam-se papéis e mudam-se responsabilidades. Eu vejo muito que, assim, às vezes uma pessoa de requisito ela vai ter que olhar muito mais de como eu vou juntar essas coisas, porque eu tenho N pessoas diferentes fazendo em horários diferentes. E aí o Tech Lead também tem que estar olhando muito para isso, para casar as coisas. E você tem que ter um horário, pelo menos, de sincronismo ali entre a galera para bater um papo, ver como que tá. Fora fazer o one-on-one, fazer feedback, etc. Que aí você vai fazer cada um em um horário, porque cada um vai estar trabalhando no seu horário preferido. Mas eu acho muito benéfico, porque tudo tem trade-off, né? Mas vamos lá. Você tá em casa, você faz o teu horário, você tem menos interrupção, pelo menos deveria, e aí entra um outro ponto, tá? Eu vou falar dos trade-off, mas vou falar, você vai ter menos interrupção, porque você não vai ter aquele cara te berrando ali, pô, resolve isso aqui pra mim em 2 minutos, vê isso aqui pra mim parando toda hora, principalmente em desenvolvimento de software, que atrapalha, você tá numa linha de raciocínio, o cara vem, te pergunta, existem estudos aí que você demora às vezes 15, 20 minutos para retomar uma linha de pensamento que você tava só de uma quebra de uma parada dessa. Então, você tem essa vantagem. Não é para todo mundo, tem gente que não consegue trabalhar em casa e a gente precisa olhar isso também. E aí me vem um problema maior, tá? Quando a gente fala de híbrido. Eu tenho um híbrido, só que você trabalha 2 vezes por semana, eu trabalho 3, ela trabalha 4. Legal. No dia que tô eu e ela e você não tá, eu vou conversar com ela, vai sair coisa ali com ela e você não vai ficar sabendo. E às vezes e não é por maldade, a gente não vai lembrar de te falar. Vai ter dia que você vai estar comigo e ela não vai ficar sabendo. Vai ter dia que vai estar vocês duas, vai sair coisa e eu não vou ficar sabendo. Então você começa a ter uma sincronia muito grande. Por quê?
Porque você tá forçando sincronia em pessoas em momentos diferentes. E essa sincronia, quando você não tá com o time todo, você tá quebrando o teu time. Você tá tirando essa sincronização, esse engajamento ali, aquelas engrenagens rodando de uma forma mais fluida. Então, você vai fazer híbrido? Cara, todo dia, 2 vezes por semana, desculpa. 2 vezes por semana, todo mundo nos mesmos dias. Mantenha o teu time junto. Os outros 3 dias, você pode fazer assíncrono e aí você vai conduzir de forma assíncrona. Então, você vai ter que fazer essa junção, vai ter que saber o que cada um tá trabalhando. O cara tá trabalhando à noite, amanhã ele vai entregar tal coisa. Fulano de tal tá entregando tal coisa e eu vou depender do fulano que só vai trabalhar no outro dia. Então, você tem que ter esse sincronismo para saber como vai encaixar todas essas coisas. E no síncrono, mantenha todo mundo síncrono. Eu acho que esse é o ponto principal. Esse negócio de, metade do time trabalha em casa, a outra metade vem pro escritório, você escolhe... Cara, isso, na minha visão, não funciona. Porque eu acho que você perde muito. Você acaba... O síncrono... Atrapalha. O síncrono... Quando eu falei trade-off, qual é a vantagem de você estar no escritório? A informação flui muito mais rápido. O cara tá do teu lado ali, você precisa de alguma coisa, mano, e esse negócio aqui? Tá do teu lado. Quando o cara tá... Você trabalhando de manhã, o cara tá trabalhando à noite, você vai mandar mensagem pra ele e vai te responder no outro dia. E aí, como que você fica? Quem tá olhando esses impedimentos? Você vai levantar a mão e vai falar, cara, tem uma coisa que eu dependo do cara que só vai trabalhar à noite, o que eu faço aqui, sabe? Você depende muito mais das pessoas e da maturidade das pessoas. Da maturidade dela saber que, eu tô impedido aqui, eu preciso levantar a mão. E nem sempre você vai ter isso. Eu tô trabalhando meia-noite. Quem que vai estar na empresa trabalhando fora eu? Será que tem alguém? Será que não tem? Aí me deu um impedimento. Perdi o seu trabalho, vamos da meia-noite às 8 da manhã, meu horário que eu gosto. E meia-noite eu tive um problema, logo na hora que eu fui começar. Tô impedido. E aí? Não trabalho o resto da noite? Eu vou conseguir puxar alguma outra coisa? Eu vou ter tarefas disponíveis? O Tech Lead tem que olhar muito para isso. É uma outra visão, é um outro trabalho. Quando você trabalha no híbrido, geralmente eu vejo muito, o pessoal trabalha no híbrido, mas das 9 às 18. Mesmo híbrido. Então, o híbrido é só você tá trabalhando na sua casa, mas você tem horário para entrar e horário para sair. Você minimiza um pouco essa confusão. Você consegue diminuir um pouco esses impedimentos, etc. Alguns problemas se tornam menores. Mas não é o melhor caminho também. Para mim, o melhor caminho é, cara, cada um trabalha no seu horário. E deixa fluir. Você trabalha melhor à noite? Você que tá com a filha novinha. Você tem que se adequar, às vezes, preciso trabalhar 2 horas, dar uma parada, cuidar da neném, depois eu volto, trabalho mais um pouco. E isso seria ideal para você, porque você vai ter mais proveito da sua vida pessoal. E, cara, motivação. Se a empresa tá te proporcionando isso, você vai trabalhar muito mais feliz. Porque você tá tendo um tempo de qualidade com a tua filha e, ao mesmo tempo, você tá trabalhando e tá entregando o que você precisa, sabe? Mas também não pode ser ao ponto de encaixar a vida pessoal na rotina da empresa. Aí você precisa saber tem que ter um equilíbrio, né? Sim. Porque não dá pra gente falar assim, vou fazer tudo aqui no meu pessoal e aí, né? Não, faço a empresa quando dá, faço as coisas da empresa quando dá. Não, você tem... Aí tem que você ter um equilíbrio, né? As prioridades, você tem que... E aí teve um outro ponto também que eu comentei dos trade-offs, que é assim, tem gente que não consegue trabalhar. Eu não tenho, né? Mas, eu tenho um filho pequeno. O moleque vai ficar me aporreando o dia inteiro, eu não consigo trabalhar. E aí? E eu não tenho freio no moleque. Tem muita gente tem muito pai que não tem freio. E aí? Eu não vou conseguir. A câmera ligada, o empurrão da cabeça aqui assim, né? Tipo, E aí, o que você faz? É complexo. É melhor? Então, assim, é muito complexo falar de... Na minha visão, eu ainda acho que o híbrido vai te dar mais qualidade de vida. No caso do que eu tenho filho. Se eu me dou bem de trabalhar à noite, eu posso, passar o dia inteiro com meu filho e à noite trabalhar. Eu vou ter que manter lá, claro, vou ter que me organizar, ver o horário que eu vou dormir, acordar, etc. Assim, enfim. Tem que ter essa organização tua. Aí a responsabilidade passa muito pro funcionário. Ela sai da empresa, porque a empresa tá tirando uma imposição de ter horário, de ter cobranças desse tipo. Em contrapartida, ele joga isso para você como pessoa. Você precisa se organizar. E você tem que entregar. Hoje em dia é muito mais difícil você fazer uma cobrança da entrega do que da própria jornada de horário da pessoa. Então, é maturidade dos dois lados. E é por isso que a gente vem falando muito sobre a volta para o presencial. Porque nenhum dos dois atores, né? Seja a empresa enquanto conseguir mensurar a entrega, seja o profissional enquanto conseguir organizar a sua rotina, está conseguindo fazer isso funcionar. Então, é por isso que acho que cada vez mais a gente está escutando
E a possível volta. Sim, e você tem um outro problema também, principalmente em desenvolvimento. As fatídicas estimativas. Que é estimativa, mas parece que quando você dá estimativa, você escreve com sangue, né? Estimativa. Que eu preciso fazer, não é uma estimativa. Tá escrito na pedra. Eu preciso entregar naquele prazo. Então, assim, eu estimei alguma coisa que eu vou fazer em 2 horas. Um exemplo bobo. E demorei 5. O que teu chefe vai achar que você tá fazendo? Nas Enrolando. outras 3 horas, você assistiu quantos episódios do Netflix? Você entendeu? Cara, então tá relacionado à maturidade. E a cobrança, principalmente desse gestor. Agora, quem te garante que o cara tá lá no escritório e tá trabalhando também? Não garante que o presencial vá mudar a situação por completo. Essa é a verdade, né? É que o pessoal tem... aí você vê Às vezes algumas pessoas... algumas coisas é falsa ilusão, né? Exato. Você vê alguns líderes aí, algumas pessoas do C-Level que acham que o cara tá no escritório. Não, porque vai criar engajamento, que a pessoa vai estar aqui no escritório. Tem a... Como que fala? Acabou de me fugir a palavra. Tem a... Da empresa, como que fala? Quando tem todo mundo junto ali. War Room? Não. Coffee. Sempre War vira, Room. sempre vira. O War Room tá todo mundo junto. Não tem como não tá. É verdade, é uma sala de guerra mesmo. É tipo o espírito da empresa tá ali. Tem outra palavra que eu acabei esquecendo. Mas enfim, tá todo mundo junto ali e você acha que a cultura... tem a cultura da empresa que presencial vai predominar. Não vai, cara. A cultura da empresa quem faz é de baixo pra cima, não é de cima pra baixo. Você pode querer o que você quiser. A cultura vem de baixo, ela não vem de cima. É de quem move o processo nas costas. Exato. Você pode querer implementar a cultura que você quiser, botar quadro na parede lá. Nossa cultura é essa. Mano, se o povo não quiser... Se você não for um líder natural, você não movimenta a cultura. Não. E principalmente você vai ter que puxar pelo exemplo. Exatamente. Esse é o ponto principal de qualquer líder. Aí qualquer líder é o exemplo. Às vezes o cara pode não ser tão bom tecnicamente, mas ele é um puta de um exemplo. Então, pô, legal. O cara é um baita exemplo pra mim, então eu vou seguir ele. É legal seguir esse cara. Isso vale... O exemplo manda mais do que qualquer coisa. Show de bola. E é impressionante que a gente sempre volta nos mesmos pontos, né? Sempre. É que eu tô tentando segurar no nosso tema principal também, né? Não tô tentando viajar muito, que senão dá pra... Que eu falo voltar nos mesmos temas, a gente, quando iniciou o podcast, a gente, né, fez um plano de negócio, a gente definiu qual era o tema que seria abordado, né? Vários temas, mas tem um norte, tem um eixo. Mas, cara, é impressionante como o nosso público puxa a gente para um viés de carreira, né? Não tem jeito. A gente começa a discutir, de repente a gente já tá aqui, ó, falando do desenvolvimento da carreira e essa jornada dentro da tecnologia, né? Mas o importante, tanto do teu podcast, quanto que é uma empresa, quanto de empresas, é que assim, a gente planeja, a minha própria empresa, a gente planeja alguma coisa. Eu quero ir por aqui, minha missão é essa, minha visão é essa. Mano, você vai ter que adaptar, você vai ter que mudar, você vai ter que olhar o que tá acontecendo, porque não vai ser do jeito que você quer, não vai funcionar. Quem é o teu cliente? É pra ele que você vai fazer a entrega. Então, Exato. por isso a gente cai na carreira, porque eles querem falar de carreira. Exatamente. E tá tudo bem. Na verdade, o mais importante, eu acho que assim, a lição maior de um líder é adaptação. Essa é a maior lição. É você saber adaptar, ouvir, tentar entender exatamente o que está sendo passado, para onde está indo e saber conduzir. Esse é o ponto principal. Por mais que eu não sei falar direito, eu sou grosso, por mais que tenha tudo isso, sabe? Você saber se adaptar, saber ouvir e saber não levar pro pessoal e saber dirigir é o que vai te fazer sucesso. Então, assim, e como que você aprende isso? Cara, vai ter que estudar bastante. Se você não tem isso nato, você vai ter que estudar. Vai ter que ler muito, vai ter que entender. Eu diria que descer até um ponto de filosofia ali para entender um pouco como as coisas funcionam, como as relações entre si, elas acontecem para você conseguir aflorar isso. E tem gente que já nasce aflorado, então para mim é muito mais fácil. Meio caminho andado. Meio caminho andado, né? É aquela velha história. O pessoal, hoje em dia, você vê a galera gritando muito por equidade. Eu não vou falar igualdade, porque
É aquele desenho das caixinhas, sabe? Tem a criança pequena, a média, a grande, estão tentando olhar pelo muro. A igualdade é você colocar uma caixa para cada um e o pequeno vai ver. A equidade é você colocar mais caixa para o pequeno, etc. Nesse caso, ninguém vai ser igual. A gente não vai... Ninguém. Não adianta você querer brigar contra o sistema, contra o que você quiser. Ninguém vai ser igual. A gente não tem condições iguais. Ninguém tem criação igual. Ninguém tem nada igual. Então nunca vai ser igual, a gente nunca vai sair do mesmo ponto. As pessoas nascem com alguns pontos, a gente poderia entrar aí em filosofia, em até questões mais transcendentais, aí, digamos assim. Depende do que cada um acredita, mas quando você nasce, meio que você já tem o seu instinto. Você já tem uma coisa ali, por mais que você tenha uma formação, você tem a sua individualidade. E a sua individualidade vai te dirigir. Entendeu? Então, nunca vai ter nada igual. Vai ter gente que vai nascer na tua frente. Seja por questão financeira, seja por questão de repente, ter um pensamento um pouco mais rápido, o neurônio funcionar melhor e o cara aprender mais. Faz parte. Faz parte. Então, assim, você tem que suprir isso. Conheça-te. Você se conhece? Pô, beleza, eu sei que eu aprendo mais devagar. Beleza, então eu tenho que estudar mais. É simples assim. Cara, e você tocou num ponto que vai fazer a gente guiar para o final, mas eu queria complementar que toda vez que a gente não tem uma definição lógica, aí a gente tá liberado de se basear em signo. Sim. Essa pessoa nasceu assim porque ela é de Sagitário. E tem bastante gente que seguia desse jeito. Sim. E, inclusive, é diferente de horóscopo. Estamos falando do signo. Ok? E importante o que você falou, né? Vou voltar um pouquinho numa analogia que você fez. É que nem um jogo de tabuleiro. Você às vezes joga a peça conforme a peça que você tem, a arma que você tem, a posição que você tá. Porque senão você... E posso te falar uma coisa? Muitas das vezes você vai jogar errado. E depois que você jogou é que você vai se ligar e falar, mano, fiz merda. E agora? Essa pecinha foi comida. E aí? O que você vai fazer? Tá tudo bem. Tá tudo bem. A rota. Exatamente. Tá tudo bem, sabe? Você precisa estar bem com você mesmo. Você precisa se conhecer. Você não precisa... Eu já me cobrei muito. Hoje eu consigo pegar um pouco mais leve. De tá tudo bem. Cara, você errou. Beleza, como corrige? Sabe? Antigamente eu me martirizava. Isso... Quem tá na liderança no começo, eu então calma. Que agora vem a minha pergunta final. Posso? Posso ir guiando? Você tem muitas perguntas? Não. Porque ele tá respondendo uma parte que eu acho muito relevante de centralizar em uma pergunta. Qual é o seu conselho para quem tá nessa fase inicial? Acabou de virar um líder técnico e ainda tá perdido. Então, a minha resposta, eu vou dar um conselho que ninguém vai conseguir, ou ninguém, não vou dizer ninguém, mas assim, é muito difícil seguir, que é o quê? Não se cobre tanto, sabe? Não... Eu acho que você tem que dar o seu melhor. A minha visão é essa. E mostrar que você tá dando o seu melhor. Porque assim, não adianta também você fazer seu trabalho, e isso é um ponto importante, tá? Marketing. A gente acabou nem falando sobre isso, mas assim, você precisa... Eu sou contra a falsa modéstia, e eu sou contra a modéstia dentro do ambiente de trabalho, tá? Ah, porque eu sou modesto, porque eu sou humilde. Bullshit, tá? Não, você não tem que ser humilde, cara. Você é foda, eu sou foda, cara. Eu fiz, eu levei e entreguei. Se você não fizer isso, você não vai ser reconhecido. Como que eu vou saber que você é bom se você não fala? E se você não fizer, vai ter alguém que faz por você. Tem alguém que vai fazer propaganda melhor que você e vai te passar. Às vezes cheio de garganta de ouro, que é alguém que não tá fazendo nada, mas tá sabendo vender. Exato. Não, então, às vezes é alguém que não fez, que tá falando, mas tá falando que fez, porque aproveitando que você não fez, que você não falou, né? Eu aproveito e tem gente que faz e vai se vender e você não, e você pode se perder ali. É o jargão do se botar um ovo, tem que cacarejar. Tem, exatamente. Você tem que... Eu acho que assim, conselhos. Cara, estude bastante, eu acho que esse é o ponto. Entenda como o carro funciona debaixo do capô, não só em cima. Faça teu marketing. Isso é primordial, senão você não cresce, tá? Não tenha falsa modéstia, não queira ser... não, eu sou modesto, eu não gosto de... Não, velho, é mercado. Tá, a gente tá no mundo capitalista. Vamos ser francos e radicais aqui, tá? A gente tá no mercado capitalista, o mundo é capitalista e essa porra não vai mudar tão cedo. Então, mano, eu sou foda, eu fiz, eu aconteci, tá aqui e é isso. Faça isso. Você tem que fazer, senão você não vai se destacar, não vai aparecer. Sabe? Alguém tem que estar vendo. E aí,
virei tech lead, eu quero crescer mais. Olhe o teu superior, se ele tá fazendo, se ele é um cara que inclusive um tech lead precisa fazer também. Quando o time faz uma coisa legal, o teu tech lead, o teu líder ali, ele precisa colocar pra cima e dar os créditos, sabe? Às vezes você até tira o crédito seu e joga pro seu time. Geralmente, vira e mexe você fala, eu faço muito isso, tá? Às vezes eu tiro o meu crédito de ter tido uma ideia, ter feito isso e jogo pro time. Mas assim, veja se o seu chefe faz isso, porque se ele não fizer, você vai ter que fazer. Você vai ter que passar por cima dele e mostrar lá em cima que você é foda. E isso é chato, mas você tem que fazer. Então, essas são as dicas. Mas o mercado tá pronto. São dicas muito boas, caras. Eu quero complementar. O mercado tá preparado para isso. Se, infelizmente, a tua liderança não faz, cara, o LinkedIn tá aí para isso. Estrutura. Cara, não consegue se comunicar, não sabe escrever um texto bonito. Usa o chat GPT para te ajudar, mas divulga o material que você tá fazendo, o trabalho que você tá entregando, porque o seu trabalho não fala por si só. Exatamente. Não fala, não acreditem nisso. Você é a sua vitrine. Exato. E um ponto importante também, eu sei que era a última pergunta, mas vamos dar uma esticadinha. Bora. Um ponto importante hoje, a gente está falando muito de IA, muito de inteligência artificial. As formas de trabalho estão mudando radicalmente, em desenvolvimento de software principalmente, tá? Hoje a gente tem Cursor, tem Codex, tem Cloud AI, tem Google CLI, tem um monte de coisa que está tirando um pouco do trabalho braçal do desenvolvedor para ir para um outro ponto. Então, a forma de trabalho está mudando. A gente precisa se adaptar a isso também. E nessa adaptação, aonde você vai ter vantagem? Lembra que eu falei que o pessoal está sempre no raso? A galera está muito indo no foco de AI e está esquecendo dos fundamentos. Então, assim, cara, o que eu vejo, tá? Não pode ser que eu esteja errado, mas, assim, não é previsão só minha. Eu tô chupinhando isso de outros gurus aí, mas quem manja, quem conhece debaixo do carro, é quem vai estar garantido lá na frente, porque uma hora isso vai dar pau. Saiu na Forbes. Saiu? Saiu. Não vi, eu vi algumas outras pessoas pensando, mas é um ponto muito importante. Você, como tech lead, precisa olhar para isso. Porque, assim, o code review eu consigo automatizar. Eu mesmo automatizei na minha empresa. Tem uma boa parte de code review que tá automatizado já. A gente usa o OpenAI para fazer uma boa parte disso. Então, eu já tirei um peso gigantesco do tech lead. Mas, se ele não sabe como a coisa funciona por baixo do pano... Ele não consegue fazer nem isso. Exatamente, entendeu? Eu tô tirando o trabalho dele e, na verdade, assim... eu vou ser substituído por uma IA? Se você não souber como as coisas funcionam para na hora que precisar de você conseguir responder, realmente você vai ser substituído. Então, é um ponto importante, e aí, principalmente para líder também. Porque hoje, cara, eu dou graças a Deus com a minha comunicação bela, linda. Eu dou graças a Deus que tem chat GPT, velho. Porque eu escrevo o que eu quero, xingando o cara, e depois, mano, agora arruma aí. Agora deixa coloque num tom de voz aceitável. Exato. Então, isso me ajuda muito, sabe? Só que assim, vai te ajudar até o segundo plano. Na hora que você estiver numa reunião, e aí? Você vai estar lá com o chat GPT, o que eu respondo aqui? Você não vai conseguir. E aí? Como funciona? Tem que se desenvolver. Exatamente. Então, você precisa se desenvolver. Ou até no face-to-face, né? Exatamente. Peraí, deixa eu consultar o chat aqui pra ver como que eu te respondo essa. Peraí que eu vou te responder. Deixa eu só digitar como eu responderia pra ele me falar como eu respondo pra você. Não vai funcionar. Vai. E soft skill vai ser cada vez mais importante, tá? A gente tá numa guinada onde o soft skill vai ser mais importante que o hard. Não que o hard não vai ser importante. Foi o que eu te falei. A gente vai, eu creio, daqui uns 10 anos aí, a gente vai estar num ponto que 90% dos softwares a IA vai conseguir fazer quase de ponta a ponta. E aí eu tô falando de software corporativo, tá? Não tô falando de software pequeno, que isso hoje já faz. Mas de coisas corporativas. Mas você vai ter que saber resolver. E você vai precisar de soft skill para se manter ali e saber como você vai jogar, como vai ser o jogo daqui para frente. Tá? As regras estão mudando no meio do jogo. E existem jogos que fazem isso, tá? Mudam a regra no meio do caminho. Isso é bem interessante, porque você tem que aprender a se adaptar. Tem uma indicação, inclusive. A gente vai falar sobre isso. Depois a gente grava e compartilha com vocês. Jogos de tabuleiros. Bora! Vamos fazer um podcast só disso. Eu tinha um canal, né? Eu tive canal há não sei quantos anos, mas mais de 5, 6 anos. Eu tive canal só de... trazer um cara, a gente bota os dois aqui, ó, e a gente deixa eles jogarem na nossa frente. Esse episódio vai ser fenomenal. Muito bom, muito bom. Cara, entregou dicas riquíssimas. E eu acho que para você aí de casa, se você escutou esse episódio, ficou inquieto,
se identificou com alguns contextos e ainda não sabia o que fazer, o Denis aqui entregou vários caminhos que ele trilhou, como ele apanhou e aprendeu. Então, se você sentiu isso, nosso objetivo hoje foi atingido. Sem dúvida. E tá aí meus contatos, coloquem meu LinkedIn, Twitter eu não uso, então, mas Instagram, LinkedIn, quiser me chamar lá também para bater papo, tô disponível. E para jogar um tabuleiro? Ah, isso! Falou De tabuleiro. preferência à noite, vocês perceberam, né? É, Embora ele entregou tudo às 9 da manhã. exatamente. Denis, a gente gostaria muito de agradecer a sua participação. Foi um prazer te receber aqui, foi um prazer essa conversa. Como a Aline falou, as pessoas estavam procurando essa questão de liderança técnica, elas vão ter nesse episódio. E você trouxe muita informação, principalmente quando a gente fala de contexto, que é uma coisa que pouco se fala, eu acho ainda. As pessoas têm medo de chegar e falar assim, depende, porque o contexto interfere. Então, a gente agradece muito a sua participação aqui hoje. Imagina, eu que agradeço. E já fica o convite para os próximos. Não, quando quiser, é só chamar. Tô aí disponível. Trabalho de co-hosting também, se precisar. Boa, tá famoso. Na concorrência, comunicação não é concorrência, né? É parceria. Gente, muito obrigada a você que escutou até aqui e a gente se vê na próxima. É isso aí. E não deixa de seguir a gente e compartilhar esse vídeo, tá? Porque esse vídeo tá demais. Curtir, não deixa, tá bom? Se você ficou até o final, não deixa ali. E ativa o sininho também pra ver os próximos. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.